No episódio de hoje, a gente vai falar sobre veterinária não é hobby, como se posicionar e cobrar sem culpa. Se você conseguir sair desse episódio com a decisão de não se diminuir para se encaixar no bolso de outra pessoa e tiver certeza de que quando você se posiciona, você eleva o nível da nossa profissão, já valeu a pena esse episódio. Está no ar o 4º episódio do Vet Delas. Eu sou Lídia Suete e aqui... Fernanda Al. Vamos começar, Fê, bem-vinda. Obrigada. Esse tema é fundamental. Eu acho que, assim, aula 1 deveria ser, né, para veterinárias. Claro, é um tema que é aproveitável por todas as pessoas, independente de gênero, mas quando a gente pensa numa construção histórica e cultural do que é relegado ao feminino, a função de cuidado sempre é colocada para o feminino. E aí essas profissões da área da saúde são profissões de cuidado, né? São profissões maravilhosas, lindas, muito nobres, de uma função de cuidado. E eu sinto assim, ouço relatos e sinto que por a gente estar assumindo essa função de cuidado profissionalmente, às vezes as coisas podem se confundir e aí a hora que entra a grana fica muito difícil, né? Como assim eu vou cobrar para algo que eu estou fazendo com tanto amor e tanto carinho, já que eu amo tantos animais? Bagunça, né? Porque Sim. Você não sabe lidar com isso. Aí desperta um sentimento de culpabilização, entendeu? Por estar cobrando, por estar se posicionando. Porque você não trata o seu trabalho como um trabalho, entendeu? Porque a veterinária é o nosso trabalho. Apesar da gente executar com amor ou não, é o nosso trabalho. Sim. Então, é o nosso ofício. Isso precisa estar muito claro, entendeu? Sim. Para que não comece a despertar na gente essa culpa, e aí, com isso, a gente não tem coragem de seguir em frente com os protocolos, com aquilo que a gente acha certo. E aí dispara uma cascata de culpa e de ressentimento. Enfim, acho que isso tem que estar muito claro, né? Uhum. Eu vejo muito... Falando da realidade que a gente está inserida novamente, né? A clínica de pequenos animais. Que voltamos naqueles dados que a gente trouxe lá no início, né? É uma profissão muito feminilizada. Só em 2026, quase 80% dos novos CRMVs emitidos no Rio de Janeiro são de mulheres. Então, a gente tem a questão de gênero sendo muito importante de ser pensada e abordada dentro dessa função do cuidar profissionalmente. E eu vejo relatos, por exemplo, você com certeza também já viu, e quem está ouvindo a gente também já viu. A pessoa com vergonha, com medo, com dedos, de falar que vai prescrever uma medicação que é R$200. Ou falar que a conta deu tanto. E às vezes fazendo malabarismo para a conta fechar num valor que para aquela pessoa que está cobrando é aceitável, sendo que o cliente nem falou nada. Quantas vezes eu já vi, e assim, eu trabalhei e trabalho em clínicas que recebem pessoas de poder aquisitivo amplos, mas muito dentro de uma classe AB. Entendi. Então, são pessoas que têm dinheiro. Só que aí entra naquele ponto de dinheiro é uma coisa e a percepção do valor é outra coisa. Então, eu vou cobrar R$600 pela minha consulta. Tá caro. Tá, mas caro referente ao quê? Caro referente à média daquelas consultas? Caro referente a outra coisa que a pessoa paga? Porque outro ponto, aí quando a gente pensa também de novo, cultura, história, eu sempre vou trazer isso muito porque é algo que muito me interessa, né? A gente falar de serviço é muito difícil quando a gente pensa em precificação, e a gente falar de coisas é muito mais fácil. Então você vê alguém pagando um valor alto, vamos colocar aí um valor R$300, R$400, R$500 em uma coleira de uma edição limitada, de uma marca específica, porque, sei lá, a estética vai combinar com a bolsa, mas não pagando o mesmo valor pela prestação de um serviço de saúde para aquele animal. E a pessoa ama aquele animal, a pessoa quer o melhor para o animal. E a gente vê que é algo estrutural. Isso se reflete em outras profissões também, sabe? Não só na veterinária, mas estamos aqui, então vamos lidar com o nosso, E falando de estrutura, Fê, imagina para a mulher. Se é estrutural, imagina para a mulher nesse cenário. Sim. Entendeu? E aí entra a necessidade da gente cuidar
da nossa performance ali. Porque se a gente vende um serviço, isso é muito importante, muito importante. A gente não vende um produto. Então, é muito difícil você oferecer esse serviço. Você precisa se cuidar muito, cuidar de detalhes que às vezes você nem consegue ter atenção para isso. Mas você tem que cuidar porque, na verdade, é você quem vai fazer a propaganda do seu serviço. Sim. Então, a maneira como você está vestida, a maneira como você fala, como você se posiciona, como você olha, como você se refere àquela situação, àquele paciente. É muito importante você dar nome aos bois, entendeu? Ao procedimento, definir prognóstico, definir tempo, ainda que você não tenha domínio exato sobre o tempo. Quando eu falo isso, vou trazer aqui, por exemplo, quando você vai atender um paciente, você vai internar esse paciente, por exemplo. E aí você estabelece um possível diagnóstico ali e conversa com o tutor sobre um possível prognóstico, né? E faz ali uma previsão do futuro. Lembrando que a gente não tem domínio sobre isso, né? E aí a maneira como você se coloca faz toda a diferença para você vender esse serviço e conseguir que essa pessoa compre o seu serviço. Acredite em você. Então, tem muitas coisas envolvidas que a gente pode trazer aqui para contribuir para essas mulheres, né, que estão aí no mercado de trabalho, às vezes lidando com muita dificuldade. Poxa, eu não consigo. Quando eu ofereço meu serviço, fulano acha caro, aí eu vou abaixar o meu preço. Você vai destruindo a nossa profissão, entendeu? É uma falta de responsabilidade para com a profissão e uma falta de autorresponsabilidade quando você cobra um valor muito discrepante, porque você não está honrando com a sua história, você não está honrando com a sua construção de carreira. Porque por mais fácil que tenha sido a sua construção de carreira, estou falando de graduação, de 5 anos, por mais fácil que tenha sido, ela foi difícil. Porque enquanto você está ali na faculdade, você não consegue fazer outras coisas, você não consegue ter um trabalho, é uma faculdade que exige de você uma dedicação em tempo integral, te suga um pouco, enfim, é um desafio, é uma entrega muito grande, são renúncias. E aí você entra numa situação que você, eu preciso, como que eu não vou cobrar esse valor? E aí a gente trazer aqui um pouco dessas dicas para as pessoas se prepararem para isso, né, Fê? Sim, sim. Principalmente as mulheres. A gente levanta a bola da problematização, mas o objetivo final vai ser sempre trazer soluções para nós mulheres conseguirmos sair desse vórtex de culpa, de baixa valorização, né, uma desvalorização, de aceitar estar em lugares onde você claramente sabe que você não deveria estar profissionalmente, eu digo de aceitar pouco, aceitar humilhações, aceitar o que você sabe que não deveria estar. Ontem mesmo, conversando com uma colega, ela estava relatando para mim a estafa mental e física que ela se encontrava pela rotina de plantões que ela assumia. E o valor que aquilo era convertido, e ela falou algo que eu ouço sempre, que é, meu Deus, eu não acredito que eu estudei 5 anos, que eu me esforcei tanto para isso. Para algo que eu não tenho garantias trabalhistas, para algo que eu não tenho perspectiva de futuro, para algo que eu sei que eu sou claramente descartável, mas não vejo uma luz no fim do túnel, sabe? E é delicado falar disso também, porque assim, eu, por exemplo, não tenho filho. Você tem. E aí, quando a pessoa é mãe? Quando a pessoa é mãe solo? Quando a pessoa é a única fonte de renda daquela casa? Como é que ela faz, cara? Se a única possibilidade no curto prazo que surgiu foi aquela ali. Então, às vezes eu também me deparo com situações assim, sabe? É muito fácil pra mim, que não tenho filho, falar, não, larga isso aí. É verdade. E aí, a criança? Faz sentido. Então, mas então que isso tenha um tempo, entendeu? Que isso tenha um tempo para acontecer. Eu estou aqui porque eu realmente preciso, mas eu estou paralelamente com um plano em ação. Exato. Em ação, entendeu? Sim. Em ação para sair disso, sim, entendeu? Mas quando eu falo que eu não coloco aqui a pessoa, o indivíduo, a mulher em especial, quando ela cobra esse valor pela consulta, eu falo sobre a estrutura atrás dela, que faz com que ela cobre esse valor, entendeu? Que existe sempre uma estrutura. Quando a gente fala de um valor desse, não tem como uma pessoa autônoma por si mesma cobrar isso. Acho muito improvável.
Deve ter um ou outro, mas é muito improvável. O que eu vejo é uma estrutura por trás que permite que esse valor seja cobrado, entendeu? Então, ela se submete a essa estrutura. E ok, às vezes precisa, de fato, mas que tenha esse plano correndo paralelamente para que ela consiga sair disso, porque senão isso vira uma coisa infinita. Sim. Quando você vai ver, você está com 10 anos de carreira e nada mudou, entendeu? Sim. Nada mudou. É o que você falou, a gente estava conversando antes, que você falou de ter outros projetos, de trabalhar em em outros ramos, de repente, porque isso te dá mais liberdade. Te dá mais liberdade, não é só dinheiro, né? Acaba como consequência, o foco é o dinheiro, porque o dinheiro te traz essa liberdade. Então, você está em um lugar, mas sabendo que você tem um outro lugar. Se aqui não der certo, tem ali, entendeu? Garantido. Não é? Você concorda comigo? Concordo, perfeitamente. Esse ponto que você falou para mim, eu acho que é o que poderia resumir qualquer pensamento quando essas problemáticas são levantadas. Essas do me vejo muito infeliz na profissão, né? Porque nunca é só a questão da estafa, do cansaço, do esgotamento. Sempre vai ter a questão financeira relacionada. Porque a gente trabalha para fazer dinheiro. Eu gosto muito do meu trabalho? Gosto, mas, gente, eu adoro ficar com a minha família. Eu adoro viajar. Eu adoro ver meus amigos lá em Vitória. Você não faz isso sem dinheiro? Não faz. Não faz. O dinheiro te dá liberdade. Não faz. Liberdade para você ter qualidade no seu tempo, entendeu? Fazer coisas prazerosas. Sim. O dinheiro é muito importante, é muito importante. Ele tem que ser desejado, ele tem que ser buscado por nós, mulheres. E aí volta... E assim, é legal porque a gente sempre vai fazendo links com coisas que a gente já falou, porque tudo é um somatório de coisas, né? Nunca vai ser só uma coisinha isolada, sem conexão com as outras. E aí eu volto quando eu comentei da minha indicação do último Sem Jaleco, né? Do livro do Michel Conforado. Isso rendeu, né? Nossa, eu falo dele o dia inteiro. De como que no Brasil é tabu você falar de dinheiro. E aí você logo deu a devolutiva, né? Não, mas aqui a gente não vai querer... Não, aqui não. Vamos quebrar esse tabu aqui, vamos falar de grana. Você errou. Então, estimular também as suas amigas veterinárias a falarem abertamente de dinheiro. E desejarem o dinheiro. Quando eu falo para os meus amigos que não são da veterinária, a média que paga por um plantão aqui no Rio de Janeiro, as pessoas ficam, como assim, gente? Mas a pessoa vai começando a fazer conta mental, né? Ela, mas... Você come o quê? Como é que paga o aluguel? Você tem uma rede de apoio muito incrível que banca absolutamente tudo para você e esse dinheiro é só para o mercado? Porque, né, é meio chocante. Ainda mais aqui no Rio, que a vida é uma vida muito cara, né? É caro pra caramba. Viver no Rio não é para qualquer um, não é para amador em vários sentidos. E eu quero trazer o que eu pensei de soluções nesse sentido. Excelente. Então, como melhorar a minha habilidade para me posicionar, para cobrar, sempre trazer essa provocação, e eu quero colocar isso como um compromisso meu, e se você quiser nosso, de falar de grana, de falar de grana nesse sentido profissional, e não de, nossa, como é mercenária, porque várias pessoas ouvem isso, né? Mas a gente está se conhecendo, então a gente vai ouvir isso e não vai nos abalar. Sim. E aí, eu sei que, para mim, a questão comunicacional é um grande ponto plus para mim mesma, sabe? Assim, eu gosto muito de me comunicar. Eu adoro conversar. A gente fala isso, né? Que eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. É verdade. Todo mundo fala, eu gosto de fazer veterinária porque eu gosto de bicho, né? Não gosto de gente. Eu amo bicho, mas eu também amo gente. Amo todo mundo? Não. Tem galera que não dá pra defender. Mas tem muitas pessoas que eu amo. E é perto dessas pessoas que eu amo que eu quero construir, que eu quero somar. E a gente é um bicho social. Volto no ponto do comportamentalismo. Nós, enquanto sujeitinhos sociais, nós precisamos do outro para tudo. Não existe autossuficiência absoluta. E aí é importante eu, quanto antes, ter noção disso, beleza, vou me frustrar, vou sofrer o luto de eu sozinha não conseguir resolver tudo, porque tem muita gente que sofre por isso, né, quer fazer tudo sem pedir ajuda. E aí beleza, então a quem eu vou me aliar para construir uma realidade fantástica para minha e para os meus? Que comunidade que eu vou construir? E esse que é o objetivo aqui também. É. Criar uma rede
de um verdadeiro empoderamento e uma verdadeira conexão de mulheres dentro desse cenário profissional. E quem sabe ir além. Né? A gente se ajudar, né? Total. Você tem um projeto, poxa, vai lá, sabe? Eu apoio você, torço muito por você. Sim. Isso Inclusive, é bom, obrigada né? às amigas que estão compartilhando, que estão apoiando a gente. É muito lindo, né? Receber as devolutivas. É verdade. E aí eu quero saber de você, o que você pensa sobre a questão da comunicação? O que você trabalha na sua vida? Porque eu não sei se vocês sabem, mas todos os clientes são apaixonados pela Lídia. Eita, filha. São sim. Isso não estava no script. São sim. A Lídia tem uma habilidade de encantar as pessoas. Tem que aceitar elogio. Aceita, tem que aceitar. Minha mãe me chamou outro dia de poliana, mas eu sou Blair. É isso. Mas eu tento ser diferente. Vai ter todo mundo? Claro que aqui eu tô colocando uma hipérbole. Mas você tem uma habilidade de encantar pessoas que é fantástica. E vamos liberar isso aí, né? Vamos compartilhar o segredo. Para além do seu carisma natural, eu tenho certeza que você tem questões que você precisou e precisa trabalhar na sua vida para você conseguir se colocar como a a maioral. Fê, sabe o que eu acho? Eu acho que eu tive muita dificuldade para falar de dinheiro. Quem me conhece sabe, assim, eu ainda tenho, eu acho. Há pouco tempo eu comecei a falar com mais naturalidade. Eu não passava o orçamento. Eu tinha vergonha de passar o orçamento, independentemente do valor. E aí eu entendi que, na verdade, isso está muito linkado ao meu amor por mim, entendeu? Eu comecei a me amar mais, comecei a me entender mais e a me amar mais de verdade, sabe? E aí eu comecei a ficar mais confortável de falar sobre dinheiro. E aí eu entendi que, na verdade, isso é uma expressão do meu... É como se fosse uma ética comigo mesma, sabe? E aí, de vez em quando, para fazer esse trabalho, de vez em quando eu me peguei indo lá atrás, sabe? Quando eu ia para São Paulo fazer minha pós de ônibus, e eu lembro uma vez chovendo para chuchu, sabe? Saí, peguei metrô e tal, não sei o quê. Falei, cara... Peraí, eu tenho um valor nessa história toda, sabe? A pessoa pode até não poder pagar ou não querer pagar, mas eu tenho. E aí eu assumi uma postura diferente para falar sobre dinheiro com o meu cliente. E eu confesso a você, Fê, que eu não tenho dificuldade nem de passar o valor, nem de que compre o meu trabalho, na maioria das vezes. Eu acho que quando a pessoa não faz, isso acontece, obviamente, é porque ela, de repente, não tem mesmo recurso. Porque não é impossível, né? Um país extremamente desigual, a gente atende de A a Z e tem gente que não tem grana mesmo. Sim. E, enfim, mas eu não tenho essa dificuldade e eu percebi que foi esse o processo. Um auto-amor que refletiu na segurança para falar sobre dinheiro, talvez tenha muito provavelmente refletiu na minha postura e eu consegui converter, entendeu? Acho que tem muito a ver com isso. Lindo. Não é verdade? Assim, faz sentido para você? Muito, completamente. Isso foi o que aconteceu comigo. E é uma coisa construída, né? Porque muitas das vezes, claro que não na totalidade, a gente não é educada a se amar. E aí eu fiquei pensando no que você trouxe no início da nossa conversa, da questão da aparência e da postura, e como que a comunicação não verbal é muito importante e muito subestimada. Mas a maior parte... mais de 50% da nossa comunicação está no que não é dito. Então, a aparência importa. E aí, enfim, dá pra gente fazer N recortes aqui, né, sobre julgamentos, enfim, mas não vou entrar nessa seara. Mas a forma como você se apresenta, né, beleza, eu vou atender de jaleco. O jaleco tá minimamente alinhado, limpo, asseado. Passado, né? Um sapato fechado... Nada muito extravagante. Lembrar que você está ali prestando um serviço, mas não é tudo sobre você. É sobre o animal. A pessoa quer sentir que ela está sendo ouvida e que você está ali para resolver o problema dela. É isso que faz ela ficar, caraca, a Lídia quer resolver. Ela vai resolver o olho do meu bicho. E se ela não resolver, eu tô vendo que ela tá tentando real. Eu acho isso importante também, verdade. Muito. Então, a forma como a gente se apresenta na questão da polidez é importante. Nada extremo, né? A expressão facial é muito importante, o tom de voz que a gente usa é muito importante. E aí tem vários cursos, livros para trabalhar habilidades conversacionais. Os meus amigos
falam muito e me admiram muito pela minha facilidade de me comunicar. Verdade. De eu ser desbocada, assim, sabe? De uma amiga tá, ai, nossa, a gente precisa saber onde que é tal coisa. E eu, tá, vamos lá. E a gente já fala, a pessoa, meu Deus, que tem pessoas que são muito tímidas, Resolutivo. né? Você é Sim, resolutivo. vamos fazendo, né? Mas, beleza, eu posso ter algo inato, de ter uma facilidade além, de entender que eu tenho uma facilidade de me conectar verdadeiramente com pessoas, porque é isso, eu amo pessoas. Primeiro, né, você falou eu precisei me amar para eu, de fato, entender que eu preciso externalizar esse ponto. Então, eu amo estar com os outros e trocar com os outros. E isso facilita, mas não é o único caminho. Porque, às vezes, você tá triste. Às vezes, você tá com raiva e você tem que trabalhar. E aí entra a inteligência, né? Sim. Pra você Sim. performar ali, não é? Sim. Não é a Fê que tá triste. É a Fê que tem que trabalhar, entendeu? Que precisa executar. Sim, você falou no off-camera, né, sobre a importância da gente saber performar, e aí eu lembrei de... Tem uma drag queen que eu gosto muito, que é a Rita Von Hunt. Ela é uma professora, ela tinha um canal, né, que é o Tempero Drag, mas ela dá palestras pelo Brasil, eu faço parte de um clube de leitura, e ela já foi nesse clube de leitura, e ela é muito incrível nas habilidades conversacionais dela, e ela fala que todo mundo faz drag. Porque o drag é você se montar e performar aquilo que você tá na montação. Então, quando você coloca o seu scrub, o seu jaleco, pendura o estetoscopinho no pescoço, você é uma drag. Você tá performando aquele ideal do que é o médico veterinário. Se agora a gente tá aqui com esse microfone na cara, a gente tá fazendo o drag da podcaster. E você assume a parada, vista a carapuça da parada. E é importante você entender que tipo de médico você quer ser, que tipo de mulher, filha, enfim, o que você vai querer assumir e, beleza, não tô nesse lugar, então qual é o caminho para eu conseguir chegar nesse lugar? Pensando nas nossas habilidades a serem trabalhadas, né? Eu penso muito na habilidade da oratória, eu acho que a oratória, o poder de saber vender, porque nós somos vendedores, eu tô vendendo o meu produto. Eu trabalho com terapia comportamental de cães e gatos. Tem muita gente que acha isso a maior bobeira da vida. Tem muita gente que ainda acha que psiquiatra é médico de maluco. É verdade. E aí, como que eu vendo o meu peixe para a pessoa falar, caraca, nossa, eu acho que realmente meu animal pode se beneficiar de um processo terapêutico. Acho que essa veterinária realmente tem algo a agregar na vida, né? E, bom, penso nesse ponto da questão da oratória, de saber se vender. Tem muitos caminhos possíveis, pensando tanto em ferramentas online que a gente acha, o processo terapêutico, né? A gente volta na importância da psicoterapia. A questão da linguagem não verbal. E aí, como comportamentalista, eu sei a importância de uma expressão corporal. Então, eu tenho um olho muito treinado porque eu trabalho com isso o dia inteiro. A gente percebe. E quando você é um veterinário que entende minimamente da expressão de comportamento daquele animal, a sua consulta stonks, né? Vai lá em cima. Você sabe que ele tá com uma postura de medo. Ele não tá feliz porque ele tá balançando o rabo. Ele tá apavorado. Ele tá em disforia. O gato todo arrepiado, ou o bigode que mudou, a orelha que virou. Então, essas habilidades ajudam e somam no seu atendimento, mas você saber a postura que o outro tá. Então, vem um cliente conversar com você e ele tá aqui, braço fechado, todo duro, cara amarrada. Você já faz uma leitura, né? Será que ele tá aberto para ouvir desse prognóstico ruim que eu vou dar? Será que eu consigo primeiro desarmar esse corpo para aí a gente entrar nesse ponto difícil? Cara, isso é muito bom, sabia? Muito. Isso é muito bom, você ter essa atenção, né? Naquele momento ali. Às vezes é aquilo, né? É uma bênção e uma maldição, né? Porque a minha cabeça não desliga nesse sentido. Então eu tô o tempo todo lendo expressão de comportamento de todo mundo. Às vezes não flui tão e aí às vezes eu fico muito pilhada de, pô, fulano tá nervoso. Aí eu já fico nervosa. Então, não diria pra ser tão Fernando assim também, né? Assim, dá pra tentar achar um equilíbrio. O que mais você tem de solução? Eu queria deixar aqui uma coisa que eu julgo muito importante, que é uma dica. Que, na verdade, não sei se seria exatamente uma dica, mas é que essas mulheres começassem a pensar que trabalhar como veterinária não significa trabalhar com bicho.
É um ledo engano. Você atende um animal, os seus esforços são direcionados para resolver aquele problema, mas você lida com pessoas o tempo todo. Quando você atende, quando você passa resultado, quando você entrega orçamento. Então, você está lidando com pessoas. E a gente não tem essa preparação na universidade. Não tem na graduação. E nem sei se tem que ter mesmo, não, sabe? Enfim, é papo para outra conversa. Sim. Então, sabendo disso, a gente precisa cuidar de aprender a lidar com pessoas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou consumir conteúdos que me ajudem a fazer essas leituras, entendeu? A me posicionar melhor, entendeu? A ser uma pessoa interessante, porque pessoas interessantes são pessoas que estão o tempo todo consumindo conteúdos de vários cenários, assim, porque ela vai criando repertório para conversar com o outro, entendeu? Sim. Então, eu acho muito importante ter a consciência de que você está lidando o tempo todo com pessoas. Então, você precisa se preparar para isso. Tira da sua cabeça que você vai lidar com bicho. Porque é aí que mora a diferença. Quando você se prepara para lidar com pessoas, você tende a ser um profissional mais bem-sucedido, entendeu? Perfeito. Lá na frente. Não faz sentido? Total. É tudo sobre pessoas. É tudo sobre pessoas. O animal é o que nos linka àquela pessoa, entendeu? Mas não é o X da questão. Sim. Acho que é isso, né, Fê? Eu acho que esse ponto seu amarra tudo e a gente encerra fecha com chave de ouro esse assunto, que é um assunto inacabável. Inacabável. Né? A gente poderia ficar aqui horas, né, falando sobre isso. Vamos para os nossos quadros? Vamos! Fala para mim qual que é a sua indicação de quando você está sem jaleco. Eu trouxe para hoje um TED Talk da Brené Brown, que chama O Poder da Vulnerabilidade. Acho que tá na Netflix. Muito interessante, curtinho. Nossa, ele desperta um monte de coisa na gente. Inclusive, foi assistindo também esse TED Talk que eu me fortaleci para tomar a decisão de criar com você o VET Delas, para te propor legal. Essa parceria. Que a gente precisa se colocar em momentos de vulnerabilidade, porque isso também vai nos transformando em pessoas mais seguras. Quando eu tô sem jaleco, eu faço muitas coisas. Dentre elas, sou obcecada por podcasts. Então, fiquei muito feliz com o convite do VET Delas. E eu quero trazer uma indicação de um podcast fantástico. Não é um podcast super recente, mas ele é de uma temporada fechada. Não é um podcast que lança sempre, né? Se chama Corpo Especulado. Não sei se você já ouviu falar. Não. Ele é do Asmina. E ele fala sobre a tortuosa história de como que o corpo feminino foi estudado pela ciência. Então, ele vai falar sobre o prazer, ele vai falar sobre as cesáreas, ele vai falar sobre a loucura, a histeria, Nossa, né? É gostoso isso, né? É uma loucura, assim, é difícil, né? Mas é uma loucura. É muito bem narrado, muito bem produzido. A gente vai deixar, como sempre, as indicações, tanto do TED Talk, vou deixar os links, né, na descrição desse episódio. E o nosso Feito por Elas da semana, você quer falar? Pode falar. Tá. A gente quer indicar uma empresa do segmento pet, que é a Lecker Petiscos. A Lecker, ela foi criada em 2018 pela Andrea. Eu sou muito fã dos produtos de lá. E eu acho legal a gente trazer, porque a gente acaba, às vezes, na clínica, né, trabalhando com cães e gatos, sem muito o que indicar para o cliente de produto. E aí, quem nunca pegou um corpo estranho daqueles ossos chechelento? Né? Pega um animal que se machucou, fraturou um dente por algum recurso que não é seguro. Então, a Lecker, ela trabalha com mastigáveis naturais e são produtos de realmente uma qualidade excepcional. É fácil de indicar, é um e-commerce, então qualquer lugar do Brasil consegue comprar. E a construção de marca, o diálogo com o cliente, né, o consumidor final deles, eu particularmente sou muito fã, consumo eles desde 2020, então um tempo aí que eu consumo. E fica aí a indicação, a gente vai deixar também o link da Lecker na descrição do episódio para vocês. Queremos pedir para vocês seguirem a gente, para vocês avaliarem, se possível avaliar com 5 estrelas, mas podem ser honestos.
É, E honestidade. compartilhar com todo mundo, né? Se essa história fez sentido pra você. Compartilhar aí com as amigas que também estão na graduação, pra já se preparar para o mercado profissional, né? O mercado de trabalho, que é bem diferente da vida apenas na graduação. Mas é uma delícia também. Vale a É uma pena. delícia, vale a pena. Tá? Um beijo e até o próximo episódio. Vete Delas é um videocast gravado e produzido na Libra Produções. O roteiro é meu, Fernanda, e também da Lídia. Nos falamos no próximo episódio. Tchau!